was too young, and I didn't understand that you were not one, and I can't wait to see you again. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Letícia Gabriela, do PET Civil da UFC. Eu faço engenharia civil e estou no primeiro semestre. E eu que vou ministrar esse mini curso aqui de Libras. Queria deixar claro que eu não sou fluente, tá? Mas o meu intuito é realmente passar todo o meu conhecimento da melhor forma para vocês, para que vocês entendam, para que vocês sintam vontade de aprender Libras. Eu espero de verdade que vocês saiam daqui procurando os sites, procurando canais no YouTube, que eu vou deixar no final, tá? Eu vou falar para vocês, então fiquem tranquilos que eu vou avisar. E eu queria falar um pouquinho da minha experiência com Libras. Eu comecei há mais ou menos um ano a ter realmente o contato com a Libras. E aí que na minha igreja, né, tem a parte de acessibilidade. E eu achava muito legal, ficava sempre observando. E aí que falaram que ia abrir uma classe de Libras. Para quem realmente não sabia, começar, né, a entender um pouquinho mais. E aí eu me apaixonei, achei no máximo. Eu comecei a ir para as aulas, só que ela não acabava não evoluindo muito, porque toda vez que chegava alguém novo, a gente tinha que começar do zero, para que as pessoas pudessem realmente ter acesso a tudo que a gente teve acesso, tá? Então a gente ficou bem no básico. Eu sempre ia assistir na área dos surdos, para eu ficar tentando olhar o que o intérprete estava fazendo, tentar entender um pouquinho. E aí que eu comecei, né, a gostar muito da Libras. E enfim, queria dizer que eu não sei muito, tá? Mas eu vou tentar passar da melhor forma para vocês. No início eu perguntei por que, de onde vocês são, em que região vocês moram, por quê? Alguns sinais, pode acontecer de alguns sinais que eu venha falar aqui, na sua região, seja diferente. Não são todos os sinais que vão ser diferentes. A maioria dos sinais são iguais em todo o Brasil. Mas também existe a questão do regionalismo. É como se tem a macaxeira, o aipim, a mandioca, é a mesma coisa, mas de região em região é diferente. Então, isso também acontece na Libras, tá? Não deixa de ser diferente. Mas fiquem tranquilos que a maioria dos sinais aqui são iguais para todo o Brasil. Eu vou começar aqui a apresentar a minha tela, e aí, quando eu estiver apresentando, me avisa, tá bom? Só um segundo. Vou começar falando aqui a parte teórica, e depois a gente vai começar a ver os sinais mesmo, tá bom? Pronto, pessoal, eu vou começar aqui a falar para vocês, tá? Nesse primeiro slide eu quero deixar claro para vocês sobre o que é Libras. Primeiro que Libras é uma abreviação, né, a sigla de Língua Brasileira de Sinais. E aí que ela é uma língua de modalidade gestual visual. O que é que isso significa? Isso significa que a informação linguística é recebida pelos olhos e ela é transmitida, ela é produzida pelas mãos, tá? Pelos gestos, pelas expressões faciais e corporais. Ela também é língua oficial no Brasil desde 24 de abril de 2012. Isso significa que, através da Lei nº 10.436, a Libra se tornou um meio legal de comunicação, tá bom? Ela é utilizada na comunicação de pessoas surdas. Aí é muito importante, é uma ferramenta muito importante de inclusão social, tá? É uma ferramenta muito importante para isso. Outra coisa que eu quero dizer que quando eu falo de Libras, eu falo de uma língua e não de linguagem. É comum ouvir pessoas falando, linguagem de sinais. Não, tá errado. Por quê? Porque língua é justamente o conjunto organizado de elementos que possibilitam comunicação. E a linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir
e desenvolver e compreender a língua. Então, se comparar com português, português seria a língua e as palavras, né, que a gente fala é a linguagem. Então, no caso da Libras, as palavras seriam gestos, os sinais. E a língua, Libras, tá? Falando um pouquinho da origem, deixa eu só mover aqui um pouquinho. Até o século XV, os surdos eles eram considerados como ineducáveis. Isso era muito ruim, tá? Mas a partir do século XVI começou a mudar essa visão na Europa e eles começaram a deixar essa ideia de lado. E aí foi que teve o início da luta pela educação dos surdos. Isso tudo iniciou com um surdo, que foi o Edward, lá da França. E aí ele foi convidado por Dom Pedro II para vir ao Brasil. E juntos eles fundaram a primeira escola para surdos do país, que foi chamada, na época, de Imperial Instituto Surdos Mudos. E aí eu quero deixar claro que surdos mudos é uma nomenclatura errada, tá? E mais à frente eu vou explicar o porquê que é errado. Então, esse Imperial Instituto, né, ele foi mudado o nome e foi chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. E dentro do INES foi criada a Libras. A Libras é uma junção, uma mistura entre alguns sinais que vieram lá da França com alguns gestos que já eram utilizados aqui no Brasil, tá bom? E aí, outro ponto que eu quero falar é que teve um congresso em Milão sobre a surdez e aí proibiu o uso da língua de sinais no mundo. Eles acreditavam que a leitura labial era suficiente e só precisava disso para se comunicar. Só que aí foi muito ruim, né? Porque todo o avanço que estava tendo meio que desacelerou por conta desse congresso. Mas isso não impediu que os surdos e as pessoas que eram a favor dessa causa continuassem lutando. Então, em 1993, teve a luta para legalizar a Libras como idioma. E, enfim, é muito importante, né? Foi muito importante essa luta para que a gente chegasse onde estamos hoje. Eu quero falar agora sobre algumas conquistas que a gente possui, né? Que foram conquistadas no decorrer dos anos. Em 2004, deixa eu só ajustar aqui. Pronto, eu quero falar agora de algumas conquistas que a gente conseguiu no decorrer dos anos. Em 2004, teve a lei que determina o uso de recursos visuais e legendas nas propagandas oficiais do governo. Eu queria dizer que esse ponto aí, essa conquista, não é mais do que a obrigação, porque o surdo, ele também é cidadão. Ele também tem o direito de voto, ele também precisa receber as informações da mesma forma que nós, ouvintes, recebemos. Então, quando a gente olha lá que tem a parte da caixinha, né, da telinha de Libras, de acessibilidade, gente, aquilo sempre deveria estar lá, sempre é necessário que aquilo esteja lá, porque quando um surdo vai escolher o seu candidato, vai escolher lá quem ele pretende votar, ele precisa saber de todas as informações do mesmo jeito que um ouvinte recebeu. E aí tem até uma luta constante para que aumente o tamanho daquela telinha, porque às vezes é muito ruim para o surdo, né? Ter que olhar, é tão pequenininho. Imagina você que está olhando pelo celular. Tá tendo muitas lives, né? Essa quarentena começou, né? Essa quantidade de lives gigantes, e aí teve a questão da acessibilidade. E aí, se o surdo tá vendo pelo celular, nossa, muito pequeno, muito difícil. Então, a gente continua lutando por mais direitos, tá?
Em 2008, foi instituído o Dia Nacional do Surdo, comemorado em 26 de setembro, considerado o mês dos surdos. E aí que esse mês, né, de setembro, tem toda uma mobilização em relação a essa causa, em relação a essa língua, né? Em 2010, foi regulamentada a profissão de tradutor de intérprete de Libras, de tradutor e intérprete de Libras. Gente, essa é uma profissão que tem crescido muito, muito mesmo. As pessoas têm tomado mais consciência, os donos de empresas têm tomado mais consciência de que cada vez mais é necessário a inclusão, é necessário ter empatia. E aí eu ensino para vocês o sinal de empatia, tá? É necessário a empatia com a sociedade. E aí que essa profissão tem crescido, tá, gente? Outras conquistas que eu tenho para falar é que em 2015 teve a publicação da Lei Brasileira de Inclusão, que trata da acessibilidade em áreas da educação, saúde, lazer, cultura, trabalho, etc. Aí, em 2016, a Anatel publicou uma resolução com as regras para o atendimento das pessoas com deficiência por parte das empresas de telecomunicação. A gente percebe que a gente tem bastante conquista, bastante coisa, mas com todos esses avanços, a Libras ainda é pouco utilizada e pouco conhecida pelos ouvintes. E seu status de língua oficial, na verdade, não é tão, assim, verdadeiro, né? Porque muitos ouvintes não sabem quase nada de Libras. E para mudar essa realidade, a gente precisa lutar por ela. A gente precisa querer entender Libras e querer aprender Libras. Certo? Visto as conquistas atuais, eu quero só deixar claro para vocês aqui nesse slide sobre os sinais. Eu quero explicar direitinho sobre o que é, né? Os sinais são equivalentes às palavras, como a gente já viu lá no início. Eles são símbolos arbitrários, legitimados e convencionados pelos falantes de uma língua de sinais, assim como as palavras são em uma língua oral. E por meio de uma língua de sinais, o surdo ou a pessoa com deficiência auditiva tem acesso à informação e à comunicação, tá bom? Então, gente, visto isso, essa parte mais teórica, eu quero falar com vocês sobre os 5 parâmetros da Libras. Esses são os parâmetros que são muito importantes para melhorar a comunicação do ouvinte com o surdo. Eles são a configuração de mão, o ponto local de articulação, o movimento, orientação barra direcionalidade, expressão facial e ou corporal. A gente vai ver nos próximos slides um a um, tá? E aí vai ficar tudo claro. Qualquer dúvida vocês me perguntam. Então, a gente tem aí o primeiro, que é a configuração de mão. Deixa eu colocar só um pouquinho mais para cá. Pronto. Olha, a gente observa aí nessa primeira imagem, né, que tem esses dois sinais, que o primeiro, a configuração de mão, ela está em L. E o segundo, a configuração de mão, eu tenho a minha palma aberta com os dedos juntos. E aí, o que é que isso significa? Significa que quando eu mudei a minha configuração de mão, por mais que eles deslizem pelo meu braço, o significado é total diferente. O primeiro significa educado, educação. O segundo é hábito, costume. Então, a configuração de mão é referente, né, se a gente for comparar com o português, à questão da mudança do fonema. Então, por exemplo, a palavra vaca e faca. Eu mudei a primeira letra e o significado é total diferente. Isso também acontece com a configuração de mão, tá? Se a gente olhar essas outras imagens, né, a gente percebe aí que a configuração de mão é em V, e essa aqui eu faço assim, ó, sinal de vai e volta. E aí ela significa lembrar. O outro é também V, mas eu só faço da minha testa para frente. E significa ver, olhar. E aí vocês percebem que a configuração de mão, por mais que seja igual, mudou alguma coisa aí, né? A gente vai ver mais a seguir o que foi que mudou. Gente, existem cerca de 64 configurações de mão.
Então, claro que vão existir sinais em que a minha configuração de mão vai ser igual. Também podem existir sinais em que a configuração de mão é igual e todos os outros parâmetros também. Mas dependendo do contexto em que você está, mudou o significado. Tá? E aí a gente pode olhar o segundo parâmetro, que é referente ao ponto ou local de articulação. Existem dois pontos de articulação que a gente utiliza. O primeiro é chamado de espaço neutro. E o que é esse espaço neutro? É todo o espaço que eu tenho à frente do meu corpo. Eu não utilizo nenhuma parte do meu corpo, não utilizo ombro, testa, nada. Eu utilizo esse espaço que está à minha frente. Ele vai daqui até a extensão dos meus braços, tá bom? E aí a gente pode observar esses sinais de cima que tem aí, ó, trabalhar, configuração de mão em L, ó, trabalhar, vai e vem. Brincar, paquerar. E tem os outros que são usados em um local de articulação, no caso, que é o corpo. Então a gente tem, nesses exemplos aí, eles são utilizados os sinais na testa. E aí eu tenho o de esquecer, de aprender e o de decorar, tá? E aí ele, só lembrando que esse segundo parâmetro se refere a onde pode ser executado o sinal, certo? O terceiro é referente ao movimento. Existem sinais em que possuem movimentos e existem sinais em que são fixos, tá? E aí, refere, né, o movimento refere-se a como as mãos se movimentam. E aí a gente, olhando esses três sinais aí de cima, a gente tem o sorrir, a gente tem o chorar e o conhecer. Todos eles eu preciso movimentar minha mão. Os três de baixo são referentes a sinais estáticos. E aí a gente tem ajoelhar, tem pé e sentar. Esse de sentar, ele é até mais imperativo, assim, no sentido de que existe outro sinal que é muito parecido, mas ele tem movimento, que é o de cadeira. Cadeira eu preciso fazer 2 vezes. Sentar é só uma vez. E por que, que ele é mais imperativo, né? Um exemplo é, uma mãe vai falar pro filho, senta aí. Muito mais fácil e aparentemente muito mais imperativo do que senta aí, tá? Olhando essa imagem, a gente vê aí que tem 2 sinais diferentes, com a configuração de mão igual, usando o espaço neutro, mas o movimento é diferente. O primeiro, o movimento é de cima para baixo e vai para frente. O outro é de trabalhar e vai oscilando, tá? Para frente e para trás, alternado. E aí a gente percebe, né, que como esses parâmetros estão interligados uns com os outros. Porque se eu mudo um desses parâmetros, o significado já é diferente. Certo? O quarto parâmetro que eu tenho para dizer é relacionado à orientação ou à direcionalidade do movimento. Então, a gente observa que esse ponto aí de orientação é referente a como a palma da mão será movimentada. Se a gente observar aí, o sinal de ir e vir possuem os mesmos 3 parâmetros iniciais que eu disse, só que muda a direcionalidade deles. O ir vai de baixo para cima e o vir vai de cima para baixo. O subir, ele vai de baixo para cima e o descer de cima para baixo. Aí eu tenho o acender, eu tenho apagar, abrir, fechar. Tá bom? Existem 6 movimentos de orientação e direcionalidade. Eles são para frente, isso é para trás, isso é para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. Tá bom? Por fim, a gente tem o último parâmetro, que ele é muito, muito importante, que
se a gente for novamente comparar com o português, é referente à entonação da nossa voz. Então, se a gente quer falar para o surdo, por exemplo, nesse sinal aí que diz triste, tristeza, a gente está triste, a gente precisa mostrar que a gente está triste. Então, a gente faz uma cara de triste, né? A gente costuma baixar assim o lábio, descer um pouquinho o olho, né? Porque assim, se você fala pro surdo que você tá triste com uma cara sorrindo, algo assim, você pode estar sendo irônico com ele, né? Mas caso realmente você queira falar, mostrar pra ele que você tá triste, então faça a expressão de tristeza, tá? A expressão é muito importante. Até se você quiser fazer uma pergunta, então faz aquela cara de tipo interrogação, né? Tem outro sinal aí que é o de exemplo. Esse aí, a expressão é neutra, tá? Existem sim os sinais que precisam de uma expressão neutra. No caso, esse aí de exemplo, tá bom? Só falando um pouquinho dessa questão, é que a gente às vezes acha um pouco engraçado, né? A gente tá assistindo alguma coisa, algum programa, alguma propaganda, e aí aparece lá, aí a gente observa, tá lá o intérprete fazendo umas caretas e a gente fica tipo, o que é isso? É essencial todas as expressões que o intérprete está fazendo, porque o surdo precisa entender da melhor forma. A expressão facial é como se fosse a entonação do português, tá bom? E aí eu falo desse ponto aí, que é qual a importância de aprender Libras. Gente, primeiro, que aprender língua brasileira de sinais é você evoluir pessoalmente, evoluir profissionalmente, além de incluir, né, de ter empatia pelas pessoas. E aí, o primeiro ponto é que Libras foi criada com o intuito de promover a inclusão social de deficientes auditivos, como eu já disse, né? O outro ponto é que você pode destacar-se profissionalmente. Se você tem no seu currículo que você sabe Libras, que você sabe outra língua, isso costuma ser mais atrativo, né? Então, é um ponto muito bom. Mas falando um pouquinho desse aspecto assim profissional, puxando para o lado do surdo, às vezes é meio complicado, né, para o surdo se envolver nesse meio assim, porque imagina que tem uma empresa e aí já tem a quantidade suficiente, né, a porcentagem lá, já cumpriu a porcentagem de deficientes na empresa. Aí chega lá um surdo com seu currículo, várias especializações. Vim aqui fazer minha entrevista, mostrei lá tudo que eu tenho. Você vou ver. Você acha que é fácil para o surdo conseguir esse emprego? Porque imagina aí, chegou outra pessoa que é ouvinte, e essa pessoa ouvinte às vezes nem tem a mesma quantidade de especializações que o surdo tem. Mas como ele é ouvinte, é muito mais fácil, né? Muito mais fácil de contratar, ele já fala a nossa língua. O surdo, eles se esforçam muito para tentar fazer com que o ouvinte entenda o que ele está querendo passar. Acha mesmo que o dono lá da empresa vai querer contratar o surdo se ele já bateu lá a porcentagem suficiente de deficientes na empresa? É muito difícil. É porque eu não sei Libras, porque a comunicação é difícil. Faz uma leitura labial. O surdo vai tentar te entender. A gente precisa lutar por isso. Precisa lutar por essa língua que é nossa, tá? Outro ponto é que possibilita a integração no âmbito educacional. É muito estranho o fato da gente ser brasileiro e nas nossas cadeiras da escola, na nossa grade curricular da escola, não possuir a Libras como uma opção de ensino obrigatório.
sabe? Do mesmo jeito que tem inglês, do mesmo jeito que tem espanhol, por que que não tem Libras? Se é uma língua brasileira. Imagina que uma criança chega no colégio e aí ela é surda, e aí ela tem lá o intérprete do lado, provavelmente, para ajudar nas aulas, para ajudar a entender as coisas. Certo, tá top. Chegou a hora do intervalo, chegou a hora do recreio. A criança fica sozinha porque ninguém sabe falar com ela, ninguém sabe dizer umas palavrinhas. As instituições de ensino têm obrigatoriedade de integração e de inclusão. Só que isso não conta. Parece que esquece. Não pode excluir nenhum aluno por conta de alguma deficiência dele. E mais uma vez eu bato na tecla. Precisamos lutar por esta língua. Precisamos criar um interesse de aprender mais sobre Libras, tá? E o outro ponto é que aumenta a capacidade de comunicação. Como a Libras é uma língua que é gestual, a gente consegue se expressar da melhor forma. Quando a gente tem que apresentar um trabalho, quando a gente tem uma entrevista de emprego. Quando a gente já conhece a Libras, que a gente começa a utilizar os sinais, a gente tem uma capacidade melhor de expressar o que a gente está sentindo, de passar os nossos sentimentos, de se portar melhor até, tá? Então é outro ponto importante, porque a gente sabe gesticular melhor e passar melhor o que a gente tem para falar para outras pessoas, certo? E aí eu termino essa parte assim, né, teórica e tal, com essa imagem aí, que fala, Libras é difícil. Eu quero mostrar aí como é fazer em Libras e o tanto de variação da palavra fazer em português. Em Libras, a gente tem fazer, tá? Vale lembrar que a gente não pode comparar a todo momento português com Libras, porque são línguas diferentes. Então, português tem todo esse tipo de conjugação, de presente, de passado, de futuro. Em Libras é diferente, tá? Então a gente não pode ficar comparando da mesma forma, ok? Certo. Aí, gente, agora a gente vai para a parte que eu vou ensinar os sinais para vocês. E aí a gente vai ver o alfabeto, os números, cumprimentos básicos, sentimentos, cores, dias da semana, meses, animais, objetos e os objetos, tá bom? Eu vou parar de transmitir a minha tela para que vocês possam me ver com uma amplitude maior, tá bom? Então, só um segundo. Pronto, gente. Então, vou começar aqui, tá? Mostrando o alfabeto. Fiquem calmos que eu vou repetir. Eu peço que vocês acompanhem comigo. Tentem fazer, porque Libras é prática. Então, você precisa praticar junto comigo, tá bom? Vamos lá. A gente vai ver o alfabeto. A, B, C. Então, a gente tem a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z, tá?
Calma que eu vou repetir e vou fazer umas observações. Então, vamos lá. A, tem aqui o polegar do lado, tá? Dos meus outros dedos. B, C, D. Ó, cuidado, porque às vezes eu fazia o D no início, né? Assim. E aí, isso aqui é o I, tá? Então, D é o dedo indicador pra cima. D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. O Z você faz o desenho, tá? Do Z. E agora umas observaçõezinhas. O A é parecido com o S. Mas o que muda? O A, o meu polegar, fica do lado dos meus dedos. No S, o meu polegar vem para frente. Tá bom? O que mais? Na letra P, a configuração de mão é igual à letra K e também é igual à letra H. Algumas letras do alfabeto possuem movimentos e outras não, tá bom? Outra letra, a gente tem a letra G, que é muito parecida com a letra Q, só que muda, ó, uma ponta para cima, outra ponta para baixo. A letra F é muito parecida com a letra T, mas aí tem uma dicasinha para vocês memorizarem. A letra F, o meu polegar, ele fica para fora. Então lembra que F de fora. Na letra T, o meu polegar, ele fica para dentro. Então é uma formazinha para vocês lembrarem, tá bom? E aí a gente tem o C cedilha, né? Como é o C cedilha? É o C e eu dou uma balançadinha. Tá bom? Então, é bom lembrar que quando a gente vai falar, tipo, o nosso nome, o nome de alguma empresa, o nome de alguma coisa, precisa dar o espaço entre uma palavra e outra, certo? E aí, como é que a gente faz isso? No caso, o meu nome é Letícia, fazer bem devagarzinho, espaço, Gabriela. Certo? Letícia Gabriela. E aí eu dou uma batidinha assim, como se fosse. Sabe aquelas máquinas antigas que quando terminava a folha a gente dava uma batida para voltar para o início? Então, é desse jeito. Vale lembrar que a questão de acentuação, eu esqueci até de falar, né, no meu nome, que o meu nome tem acento. E aí, como é que a gente faz? A gente faz Letícia, aí nesse primeiro I do meu nome tem acento agudo. Como é que eu faço? Assim que eu terminar de falar, de mostrar o sinal do I, eu acentuo. Então, Letícia, certo? Então, o acento agudo é dessa forma. O acento circunflexo, a gente faz o desenho dele. E o tio também. Tá bom, gente? Pediram para falar o S, eu acho, se eu não me engano. O S é assim, tá? Ó, A, o meu polegar fica ao lado. O S fica na frente. O polegar fica na frente. Certo?
A minha mão tá sumindo. Aqui dá certo, né, gente? Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. Sim, dá certo? Acho que sim, né? Sim, eu vi um comentário aí falando sobre a questão do sinal, né? O sinal. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas a gente, né, os surdos, eles dão um sinal para as pessoas. No caso, meu nome é Letícia Gabriela, mas quando um surdo, né, conversa comigo, algo assim, ele pergunta logo qual é o meu sinal. E aí, o sinal é como se fosse um apelido, sabe? Porque imagina você estar conversando aqui e aí toda vez você vai ter que falar, sabe a Letícia Gabriela? Imagina, você está na conversa e tem que falar todo o meu nome. Então, o sinal serve para abreviar isso, sabe? No caso, o meu sinal, ele é assim, é um L nas duas covinhas que eu tenho, tá? Não dá para ver agora, mas... E eu sou canhota, né? Eu escrevo com a mão esquerda. Então, às vezes, eu tenho que mudar aqui o lado, porque as minhas covinhas são desse lado. O surdo não sabia disso quando me deu o sinal, né? Mas talvez se ele soubesse, ele teria dado algum sinal que eu utilizasse essa mão. E aí, só um surdo que te dá esse sinal, tá? Para você conseguir um sinal, você tem que falar com o surdo e pedir, porque é muito legal. Eles se sentem muito felizes quando eles vão dar um apelido para alguém e aí esse apelido passa a ser o seu sinal e todo mundo que vai falar com você se refere com esse sinal que ele que deu, entendeu? E aí isso é muito legal. E aí por isso, o sinal existe para isso mesmo, para poder diminuir a fala mesmo, né? Para você não ter que demorar um século falando, às vezes. E a questão, gente, de soletrar, né? É muito treino, sabe? Eu confesso que ainda não sou muito rápida, mas eu até desafio vocês, quando estiverem em casa, né? Agora tá todo mundo em casa ainda, né? A maioria. Olhou aqui um objeto, tenta fazer. Viu aqui um copo, aí, ó. Copo, tá? E dessa forma você vai conseguir fazer mais rápido, né? Pronto, eu vou falar isso nos cumprimentos básicos, tá bom? A parte do meu nome, enfim, as outras coisas eu vou falar no cumprimento básico. Pronto, dito o alfabeto, eu vou passar para a parte dos números, tá bom? E aí a gente tem. Vocês estão vendo aqui? É porque tá com a luz aqui no fundo, aí tá meio ruim, mas eu acho que dá certo. Nos números eu tenho o 0, 1. Tentem fazer comigo, tá? 2, 3, 4, 5. O 5 complica mais um pouquinho, né? 5. Ó. 6, 7, 8 e o 9. Ó, vocês perceberam que a letra O é igual ao zero? Isso depende muito do contexto que você está falando, né? Então, eles não têm diferença, tá? E justamente o 8 é igual ao S. Muito bem. Sim, se você não tem problema você usar a mão que você considera como dominante, tá? Dá para fazer da mesma forma, tá? Então, utilize a mão que você tem mais facilidade. Vou repetir os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, gente, o 5 é mais complicadinho, né? 6, 7. Ó, que mudou do 2 pro 7? 2 separado. 7 junto. Tá? 8,
9. Ok? Então, o 6 é para cima, o 9 polegar para baixo. E aí, se a gente for falar 10, 10. A gente segue uma linha, tá? Então, o que eu vou falando, a gente vai deslizando o que a gente está falando. Então, se eu quiser falar 22, 27, 29, aí teve uma dúvida aí, eu acho que foi se tiver um código, né? Tiver a letra O e o número. Então, tiver uma letra, você fala que é uma letra. Então, você pode até falar letra O, ou se não, número, tá? Pode ser uma forma de diferenciar, tá? E aí, se a gente tem, certo, o 5. O 5 é assim, tá? Esses dois dedos a gente dobra e os outros dois a gente junta com o nosso polegar. E aí, se a gente tem o 10, 20, 30, tá bom? E aí são os cardinais, né? Quando a gente tem os ordinais, o que é que a gente faz? A gente dá uma tremidinha. Então, primeiro lugar, tá? Segundo, terceiro, certo? Entendido? Vamos para os comprimentos básicos, tá? Comprimentos. E aí, quando você viu um surdo, o que é que você faz? Você pode falar, oi, ó, letra O com a letra I. Juntou, oi. Tá? Alguns sinais é justamente da junção de algumas letras ou alguma coisa, tá bom? Ó, junção de letras, de palavras, enfim. E aí a gente tem o oi, tá? A gente pode falar também oi, com a mão aberta, assim. Mas também pode ser tchau, tchau. E aí, se for um adeus, a expressão facial já entra, né? Porque se você estiver triste porque a pessoa está indo embora, né? Um adeus, você faz adeus. Mas se você não gosta da pessoa, aí você fala tipo adeus. Mas vai ser entendido como um tchau, tá? E aí a gente tem o bom dia. Bom, isso aqui utilizado como um bom, tá? Então, toda vez que eu vou falar bom ou boa, assim, do queixo para fora. E aí eu falo bom dia. Aqui o D, ó, como se fosse o sol, assim, nascendo. E aí eu tenho boa tarde. Boa tarde. Boa noite. É muito legal porque, ó, parece como o sol já foi embora, né? Ó, boa noite. Boa noite. E aí, para as pessoas que estão com sono desregulado, né? Na quarentena, tem também. Travou, gente? Deu certo, né? Tá travando um pouquinho? Vou repetir. Ó, a gente tem o bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite e o boa madrugada. Boa madrugada. Tá bom? Ó, tipo, 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, tá bom? E aí, o sinal no queixo quer dizer bom ou boa, tá? E aí, quando a gente quer falar bom fim de semana, como é que a gente faz? Bom. E aí, ó, mão em F, tá bom? Fim de semana. São 7 dias, então a gente faz assim. Nessa situação, né, o 2, vocês perceberam que eu fiz assim. Mas a gente pode fazer assim também, tá?
O surdo, claro que o surdo entende quando você faz assim, tá? 2. Mas o 5, às vezes, é melhor desse jeito mesmo, tá bom? Então, bom fim de semana, ok? E aí, se você quiser falar, surdo vem falar com você alguma coisa, ele fala algum sinal, aí você, não sei, não sei. A cabeça, ó, negando, não sei. Aí, se você sabe, aí você faz, sei, sei, tá? E aí ele pode falar alguma coisa, você, não entendo. E aí, se você entende, você fala, ah, entendo. O não sei é esse dedo aqui, tá, gente? O maior dedo. E aí a gente, não sei. Ok? Aí tem as palavras mágicas, né? Que é justamente o por favor, por favor. A gente tem o com licença, ó, com licença, tá? Obrigada, obrigada. Como se estivesse tirando o chapéu. E aí, quando você tá muito agradecida pela coisa, você faz muito obrigado. Muito obrigada, tá? E aí a pessoa fala, nada, de nada. De nada. Você chegou atrasado, alguma coisa assim, aí você faz, desculpa, desculpa. Lembra da expressão facial, tá? Porque é importante, é tipo a sua entonação de voz. Ó, desculpa. Aí o surdo pode perguntar, ah, você é surdo? Ó, surdo? Ah, não, ouvinte. Ouvinte, certo? E aí, como é o sinal de Libras, né? A gente faz assim, Libras, ou a gente faz assim. Também significa Libras. Aí, o que é que a gente faz? Eu vi ali uma mensagem que sumiu. Mas caso for alguma dúvida, vocês falam. E pode repetir a pergunta, você assume. Pronto. Vai perguntar. É tipo você apontando mesmo. É, fala, oi, tudo bem? Você, surdo? E tem que fazer aqui, ó, a expressão de dúvida, né? Tá com dúvida? Franze a testa. Tá feliz, né? Levanta a sobrancelha. Tá com raiva, diminui o olho, assim, a boca, tá? A expressão facial é importante. Então, você é surdo? Ou ouvinte? Ouvinte. E aí, você quer se referir a você? Tipo, eu, meu. Isso aqui, né? Eu, meu. Você, você aponta. O ou é ó, o. Ou. Ah, perguntar aí, como é o. Pronto. Aí, a gente vê a pessoa, né? Aí, ah, oi, tudo bem? Prazer em conhecer você. Prazer em conhecer você. Certo? Então, eu pergunto, tudo bem? Tudo bem. Gente, vocês percebem que o tudo bem inverteu um pouquinho a ordem, né? Porque isso aqui é bom, bem. Só que no tudo bem fica ao contrário, né? Fica tudo bem. Porque assim, eles não costumam usar. Eles usam primeiro assim, fica tipo bem tudo, né? Mas é tudo bem. Ok? E aí, quando você fala assim, ah, fácil, é fácil. E aí pode falar, difícil. Letra D, difícil. Vocês percebem que fácil é parecido com sei, não sei. E aí, o que mudou?
a forma que a gente faz, tá vendo? E ó, e aqui. Tá bom? E aí a gente quer falar bom trabalho. Vocês lembram lá que eu mostrei a imagem, né? Trabalho, configuração de mão em L, as duas mãos em L. Trabalho. E aí eu falo boa sorte. Boa sorte. Também configuração de mão em L, tá? Sorte. Quero falar boa semana. Boa semana. Como fazer pergunta? Ó, pergunta é justamente pela expressão facial, né? Como quando a gente está falando no português, a gente quer fazer uma pergunta, a gente faz, né? Tipo, a gente tem uma expressão diferente. Então, quando a gente faz a questão de uma pergunta para o surdo, a expressão facial entra aí nessa questão, tá bom? E sim, algumas coisas, gente, alguns sinais também vêm do inglês, enfim, do francês, várias coisas, é uma mistura, sabe? E aí, tanto é que esse aqui é o sinal de eu te amo. E aí você fica, eu te amo, isso aqui porque é como se fosse assim. Eu tenho o I do I, eu tenho o L de love, e eu tenho o Y de you. E aí juntou tudo e ficou I love you, né? Eu te amo, tá? Então, sim, alguns sinais também puxa do inglês. Enfim, tem uma mistura de tudo. Vou repetir boa sorte, certo? Boa sorte. Ó, aqui, puxo para o lado de fora, faço assim, boa sorte. E aí, eu quero falar que semana passada. Como é semana passada? Semana passada. Passada. Eu quero falar que é esta semana. Esta. Isso agora é sinal de agora, de hoje, tá? Então, esta semana. Esta semana. Eu quero falar que é semana que vem, ó. Certo? Isso aqui, ó, sinal de continuidade, de próxima semana, tá? E aí, quando eu falo de passado, de presente, de futuro, ó, não é futuro. Agora, esta. Uma vez, tá? Eu tô fazendo assim para repetir, mas quando você quer falar de hoje, aí você faz hoje, né? Agora, é duas vezes, tá bom? Certo, aí ele pergunta qual é o teu nome? Isso aqui, ó, tipo um P, tipo um H, tipo um K, né? Mais pra frente, significa teu. E eu pergunto teu nome. Esse aqui é o sinal de nome. Tá bom? E aí você fala seu nome. Ele pode perguntar, e a tua idade? Ó, idade. No meu caso, 18. Tá bom? E aí, pergunta teu telefone. Teu telefone. Aí você disse o telefone, né? No caso, você vai falando seu número. Aí, como é nome? Nome, eu pego aqui, ó, é tipo um N, só que pra cima. Nome. Nome. Certo? Certo. Gente, agora a gente vai ver um pouco como é sinal. Sinal, tipo um A. E aí a gente faz assim. Qual que é o sinal? Sinal.
E aí, se você quer falar do seu sinal, você faz meu sinal. Meu sinal. Tá? Gente, eu não tô conseguindo acompanhar todas as perguntas que tá tendo. Vai sumindo. Mas vou tentar aqui responder. Certo, visto esses cumprimentos básicos, né? A gente vai falar um pouquinho agora de alguns sentimentos. A pessoa falar mais devagar. Calma, calma. Vocês acham que eu tô indo muito rápido? Se for, vocês falam pra ir mais devagar. Foi uma indireta? Tá bom. Então tá, vou continuar. Eu vou falar de alguns sentimentos, tá? Sentimentos. E aí eu tenho feliz. Pode repetir só bom dia, posso? Ó. Bom dia. Bom. E o D assim, ó, deslizando. Tipo o sol nascendo, tá? Nada. Pronto, vamos lá para os sentimentos. E aí eu tenho o sentimento de feliz. Ó, para os sentimentos, a sua expressão facial é muito importante, tá? Porque tá falando o que você tá sentindo. E aí eu tô feliz. Ó, configuração de mão em F. Feliz. Se eu tô triste, ó. Triste. Se eu tô com medo. Medo. Tá? Se eu tô com ciúmes, ó. Dor de cotovelo, ó. Ciúmes. Não é de ciúmes, tá? E aí, se eu tô com ódio. Tô com ódio, assim, ó. Mão fechada assim, parece com sinal, né? Mas não é, tá? Um ódio. Aí eu tô alegre. Alegria. Alegria. Só pela expressão e pelo sinal, eu acho que era dá pra entender. Pela expressão e pelo sinal dá pra entender o seu sentimento, tá? E aí, vamos lá. Eu tenho amor. Amor. Alegria, ó. Alegria é parecido com palmas, tá? Alegria. Pode ser assim também. Alegria, tá? E aí tem esperança. 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 Paz. Configuração de mão em P. As duas mãos. Paz. Paz. Vingança, ó. Vingança. Sofrimento. Sofrimento eu vou ter que ficar em pé aqui para vocês darem uma olhada em como é sofrimento. Mas a configuração de mão aqui, ó. Y. E aí, ó. Aqui, ó. Sofrimento. E aí a cara de sofrimento, né, gente? Sofrimento. Tá? E aí, se eu tô com um desejo, ó. Desejo. Vontade, desejo. Tá? Como se estivesse com sede, né? Parece. Enfim. Aí a gente tá com sono. O olho, ó, quase fechando. E aí, ó, dá a mão pra também entonizar um pouquinho mais. Ter mais intenção, assim, entender melhor. Ouvi falar. Ai, gente, desculpa, aqui tá aparecendo as mensagens, eu não tô conseguindo acompanhar todas. Mas eu vou tentar responder, tá? Certo. A gente tem o sono, né, que a gente acabou de ver. Pronto, agora eu consegui abrir o chat aqui. Sono não é o mesmo sinal de cansado. Mas eu não lembro agora como é cansado. Desculpa.
Ah, sim, tá aqui, ó. Ouvi falar que devemos sempre falar com a boca enquanto estamos gesticulando para os surdos que leem os lábios, é verdade? Sim, existem surdos que sabem fazer leitura labial. E aí é importante que a gente também gesticule com a boca para que ele entenda, tá? Da melhor forma. Se você perceber, se você notar, quando você está falando com o surdo, ele não vai ficar olhando diretamente para sua mão, ele olha muito para o seu rosto. Ele fica olhando para sua expressão, para sua boca. Então, é também importante você estar gesticulando com a boca, tá bom? E aí, como faz eu gosto de você? Eu te amo. Então, eu te amo, tá? Vamos lá. Quando eu tô emocionada, eu gosto muito desse sinal, é muito legal, ó. Os pelos arrepiando, ó. Emocionada. E aí, quando eu tô ansioso, tá? Tô com uma colinha aqui, gente, para saber as frasezinhas, para falar da melhor forma, para não esquecer nenhum dos sinais. E aí a gente tem vergonha. Ó, com vergonha, assim, chega, fica vermelhinho, ó. Vergonha. Ó, coração de mão, tá bom? E aí a gente tá com uma culpa, sentindo culpado. Se a gente tá nervoso, ó, nervoso. No pulso, assim, a gente fica, tipo, coçando o pulso. Se a gente tem inveja, como é que a gente faz? Inveja. Inveja. Se mordendo de inveja. E aí, eu tô preocupado. Preocupado. E aí você tá com uma sensação, um sentimento de desprezo. Se você foi desprezado, a sua expressão muda, né? Porque eu acho que ninguém gosta de ser desprezado. Você desprezado. Tá? E aí, se você sentir uma dor, configuração de mão em F, dor. A gente faz assim, né? Quando a gente bate em algum canto, mas Libras é em F, assim. Tá bom? Aí, como é estar pensativo? Pensativo é tipo pensando mesmo, sabe? Você faz aquela cara de interrogação e fica pensando. E aí, paciência. Mãos em V. Você tomou um susto. 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 E aí você foi traído. Chifre. Tá? Perguntou como é fome. Sugestivo traído, né? É verdade. Gente, fome eu não tô lembrada agora. Mas eu tenho de comer, né? Eu lembro do sinal de comer. Saudade é, ó. Saudade. Tá bom? E aí é bom vocês ficarem sempre lembrando. No fim, gente, eu vou falar de alguns aplicativos que vocês podem sim aprender da melhor forma. Quando você esquecer de uma palavra, você vai lá, pesquisa rapidinho, tá? Eu vou falar os aplicativos, fiquem tranquilos. Esse vídeo vai ficar salvo, então quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam, tá? Para assistir. E aí agora eu quero ver com vocês algumas cores. Esse aqui é o sinal de cores. Tá? E aí a gente começa com a rosa. Configuração de mão em R.
na bochecha, porque geralmente é onde passa o blush. E aí vem disso, sabe? Rosa. E aí a gente tem a cor vermelho. Sabe por quê? Batom também, ó. Vermelho, né? Cor dos lábios. E aí a gente tem o laranja. Amarelo. Amarelo. Tá? Você faz uma vez assim e fica amarelo. Azul, a gente já não tem um sinal específico para azul. Azul é tipo uma junção de todas as letras e formar um sinal. E aí a gente tem o A, o Z. Aí o U, eles já juntaram com o L. Aí ficou assim. Tá bom? Azul. Você pega o A, faz o formato do Z e termina no L. O U eles meio que descartaram, tá? Para fazer um sinal mais rápido, menor, né? Então, azul. Aí eu tenho o verde, tá? Marrom, também é o M, ó, marrom. Preto, também é o P aqui. A maioria das cores utiliza essa parte da mão para representar, tá? As primeiras que eu falei para vocês que utilizam mais o roxo, né? A gente tem o roxo, tem o cinza, tem o lilás. O lilás, gente, o roxo, é um dos sinais, assim, que tem variação, tá? Mas quando você quer falar de um rosa claro, um rosa escuro, aí você faz claro, claro, escuro. Claro, escuro. Então, rosa, claro. Rosa, escuro. Tá? E aí, se for fazer o prata, né? A gente pega a configuração de mão de mão em P, e aí, ó, prata. Dourado. Vinho. Também vê. Parecido com verde, né? Verde. Tá? É diferente. Aí, gente, visto as cores, eu quero falar para vocês dos dias da semana. Eu tenho dia, semana. Dias da semana. Certo? E aí, o que é que a gente tem? A gente tem o dia da semana, gente, é bem mais fácil, tá? Vocês vão anotar, ó. Eu tenho a segunda. E aí, o que é que vai mudando? A gente vai dando uma deslizada pelo nosso corpo, pelo nosso rosto, no decorrer das semanas. Então, segunda. Quarta. Nossa. Quinta. Aí, ó, sexta, sábado e domingo. Eu vou repetir, tá? A gente tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ó, sexta, sábado, domingo. Perceberam que sábado é igual a laranja? Pois é o mesmo sinal, mesmo movimento, mesma coisa. O que muda é o contexto também, tá, gente? Então depende do contexto que você tá falando. E aí, eu quero falar para vocês agora. Tá tudo certo os dias da semana? Vocês querem que eu repita? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Fim de semana.
configuração de mão em F, descendo, e as semanas, né? O 7. Tá? Ou assim também, tá? E aí, se eu quero falar agora, eu vou falar para vocês agora dos meses, tá? E aí eu tenho isso aqui, significa mês. Então, como é janeiro? J, ó. Duas vezes assim, janeiro. Mês de janeiro. Então, se você tiver no contexto que você quer falar do mês, e aí para não confundir com a letra J, então você faz mês de janeiro, tá? Fevereiro. Então, mês, fevereiro. Configuração de mão em F. E aí, como é março? M, C cedilha. Março. Abril. Amigo. Pode repetir o mês devagar, por favor. Posso. Mês, tá? Mês. Pega essa configuração de mão junto com essa e desliza aqui, ó. Mês. Tá bom? O pessoal falando que imitou, eu coçando o nariz, foi mal, gente. Tá, aí a gente tem o mês de abril, tá? É tipo a forca, né? E tem o feriado, né, em abril. Eu sempre esqueço. Tiradentes, é? Não sou muito boa com datas. Aí a gente tem, ó, abril, tá? E aí a gente tem maio. Maio, gente, não tem um sinal. A gente faz toda a datilografia. Maio. M, A, I, O. A gente tem junho. Mês de junho. Tipo as fogueiras, né, de São João. Aí a gente tem agosto. A gente pega o A e dá uma giradinha nele. Mês de agosto. Setembro. Ih, gente, pulei julho, desculpa. O meu mês eu pulei. Ó, eu faço o J e o L. Julho. Mês de julho. Setembro. Mês de setembro. Mês de outubro. Ó, outubro. Agosto é girando. Outubro é assim, tá? E aí a gente tem novembro, faz o N. E dezembro. Sabe o que é isso aqui? Tipo a barba do Papai Noel, sabe? Então, mês de dezembro. Tá? E algumas coisas relacionadas a datas, né? A gente tem sinal de ano. Ano. Vocês querem que eu repita os meses? Aí eu repito. Quem pediu para repetir outubro? Pronto, vou repetir os meses. A gente tem mês de janeiro. J aqui, ó. Janeiro, tá? A gente tem o mês de fevereiro. A gente tem o mês de março, mês de abril, mês de maio, mês de junho, mês
julho, mês agosto, mês setembro, mês de outubro, mês de novembro, mês de dezembro. Certo? E aí, ano é justamente aqui, ó. Você dá uma volta e para. Tá? Ano. E aí a gente tem também hora, hoje, amanhã. A gente tem depois, né? De amanhã. A gente tem o ontem. Certo? Gente, visto essa parte, eu quero passar para os animais. Isso é parecido. Fácil. Amanhã. Fácil. Amanhã. Passar para os animais. Deixa eu ver. Animais. Certo? Ontem é tipo passado, tá? Perguntaram como é ontem, é tipo passado. Pronto, gente. Vamos ver aqui. Eu coloquei meio que em ordem alfabética, sem ser em ordem alfabética. Mas vou falar aqui alguns animais, tá? A gente tem os insetos. Esse sinal aqui é utilizado para os insetos no geral, tá? Pode ser barata, enfim. Barata é a mesma coisa, tá? É o mesmo sinal. A gente tem abelha, ó. Abelha. Arara. Também é a mesma coisa de pássaro, tá? Os pássaros, no geral, utilizam assim. E aí, como é que eu falo que é uma arara azul? Então, eu faço arara azul. Arara vermelha. Certo? E aí tem baleia. Eu gosto muito do sinal de baleia. A gente pega aqui a nossa mão, junta e gira. Junta e gira. Como se ela estivesse, né? Batendo na água, assim. Baleia. Aí a gente tem barata, como eu já disse, ó. Também usa o mesmo sinal de insetos. Aí tem o bicho preguiça, ó. Bem devagarzinho. Como se estivesse subindo numa árvore. É o bicho preguiça. E aí tem o bode. O boi, ó. O chifre, né? Boi. A vaca a gente também faz assim. E aí a gente pode usar isso aqui para referir que é feminino, tá? Isso aqui é feminino, isso aqui masculino. É mulher e homem. Tá? Então, vaca. Que mais? Borboleta. Parece o mil da paz que a gente fazia, mas esse aqui é para borboleta. Aí tem o burro, ó. B, burro. O cachorro, como é cachorro? Como se fosse uma focinheira, né? Canguru, pulando, tá? Como sinais a gente precisa realmente interpretar. Aqui, para quem brinca de mímica, aqui Libras é muito bom, viu? Ó, canguru. A gente tem o caracol. A gente faz tipo a casinha do caracol. Tá? Cavalo.
Cavalo. Cobra, ó. Tipo, né? O dente da cobra. Coelho, ó. Coelho para trás. Cavalo para frente. Coelho, cavalo. Elefante. Elefante. Foca. Foca. Aí uma formiga. Formiga. Gato. Gato. Tá? O bigodinho. Gostaram da foca? A foca é legal também. Golfinho, ó. Como se estivesse pulando assim, sabe? Golfinho. Hipopótamo, ó. Hipopótamo. Jacaré. Jacaré é fácil, né? Se eu pedir para vocês pensarem como seria o sinal de jacaré, né? E aí eu tenho leão. Leão. Como é lobo? Lembra que cachorro é assim, tá? Leão. Desculpa, lobo. Cachorro. Tá? Aí a gente tem o macaco. Macaco. Tá? Minhoca. Minhoca. Morcego. Ó. Bem parecido com vampiro, né? Coisa de vampiro. Morcego. E aí, onça. A gente pega aqui, ó, o do leão. E a gente faz uns pontinhos, né? Porque tem as pintinhas da onça. E aí, como é pássaro, que eu já tinha dito? Pássaro, né? Parecido com arara. Então. Pois é, eu não sei como é o sinal de vampiro. Eu devia ter pesquisado. Porque parece, né? Mas calma, vai dar certo. Pavão. Pavão é bem legal, ó. Pavão. Como é peixe? Peixe. Tá? Pinguim. A gente dá uma murchadinha aqui na boca. Pinguim. Tá? Tipo, imitando o andarzinho dele. É muito fofo. Como é porco? Porco. E aí, como é porco espinho, então, né? Eu faço porco, espinho. Como é polvo? Ó. Polvo. Rato. Gato. E rato. Ó, vampiro é bem parecido com morcego, só a expressão no rosto e a intensidade que você simula os dentes no pescoço. Olha aí, tá vendo? Então, deve ser alguma coisa assim, tá? Deve ser parecido. E aí, a gente tem o sapo, ó. O sapo, entra aí a expressão facial, ó.
para expressar, né, aquilo que o sapo faz. E aí, tartaruga, eu acho muito fofinho. É muito bonitinho, ó. Tartaruga. Tá? Eu tenho tigre, ó. As listras, tá? Urso. Ó, isso aqui é bicho preguiça. Bem devagarzinho. Urso usa as garras assim, tá? Aí se for urso panda, você faz o olho assim, dizendo que é urso panda. E a zebra, gente, por fim, é igual ao cavalo, só que aí eu utilizo as listras. Certo? Entendido? Sei que é muita informação, eu sei que são muitos, né, sinais, mas vai dar certo, gente. Espero que realmente vocês queiram aprender mais a Libras, tá? Agora eu quero mostrar um pouquinho de alguns objetos, e eu escolhi alguns objetos do lar, da casa, né, para mostrar para vocês, tá? Girafa, não falei girafa. Ó, girafa, eu faço assim, girafa. Muito fofo também, né? Eu gosto, ó. Então, vamos lá para os objetos, tá? De casa. E aí eu tenho o armário. Sinal de abrindo assim, e se tiver prateleira, você fala que tem prateleiras, tá? No armário. Cadeira, eu disse lá no início, né? Que é diferente de sentar. Cadeira, sentar uma vez, cadeira duas vezes. E aí eu quero falar que é uma cama. Então eu faço fofinho, ó, para lembrar o colchão, ó. E aí, se for cama de casal, a gente faz. Isso aqui é sinal de casado, casal, tá bom? Se for uma cama de solteiro, com S aqui, ó, solteiro. Aí, controle, né? Controle de televisão. Controle. Copo. Geladeira. Sinal de abrindo. Sinal de frio, ó. Guarda-roupa. Também abrindo. Tudo que for armário, na frente assim. Guarda-roupa eu abro e faço assim, mostrando minha roupa, tá? Então, guarda-roupa. Lâmpada. A gente faz assim, quando estiver trocando a lâmpada. Sinal de claro. Lavatório. Então, a gente lava a mão. Mesa. Aí, micro-ondas. Abre o micro-ondas e, ó, o prato girando. Panela, como é panela? E... Não, de panela. Peneira, ó. Peneira. É como se fosse os buraquinhos da peneira. Rede. Como é rede? Né? Cearense. Gosta muito de rede. Então, rede. Televisão. Televisão. Vassoura. Vassoura é bem, né? Então, de vassoura, como se estivesse varrendo. E aí eu tenho a porta, ó. Porta. Fogão, como é fogão?
Como se estivesse ligando a boca. E, ó. Chuveiro. Garagem. Perguntaram como é o sinal de quente e frio, ó. Esse aqui utiliza para frio, tá? Calor, quente. Tá bom? E aí, a gente, como é cafeteira, né? Tá? Filtro de água, né? A gente tem aqui. E água. Esse é o sinal de água, tá? Ele tem movimento, tá, gente? É um sinal que tem movimento. E aí, como é janela? Janela. Porta. Janela. Como é prédio? Ó. Prédio. E casa? Tá? E aí, ventilador. Ar-condicionado, a gente faz A, R e o C. Faz prédio de novo. Prédio, ó. De baixo para cima, tá? Certo, gente? Esses foram alguns sinais que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu separei esses mais básicos. Eu sei que é muita coisa. É o alfabeto, né? Eu peço para que vocês fiquem treinando, né? A questão da datilografia e tal. E aí, para a gente finalizar, eu quero mostrar um pouquinho de algumas curiosidades e falar de algumas personalidades surdas para vocês. Então, eu vou voltar a transmitir a minha tela. Vou voltar a apresentar aqui, certo? Quando vocês estiverem vendo, aí vocês me avisam. Calma aí que tá um pouquinho lento aqui o processo, mas vai dar certo. Só um instante, viu, gente? Rapidinho. Pronto, acho que agora vai. Quando estiver vendo minha tela, me avisa. Alaninha, por favor. Tá dando pra ver? Deu certo? Tô olhando aqui o chat. Ainda não tá vendo? Tá dando pra ver, o pessoal disse que tá. Pronto. Eu acho que eu tô com problema. Sim, gente, eu vou falar aqui algumas curiosidades, tá? Que eu espero que deixem vocês com mais vontade de aprender Libras. Primeiro, deixa eu só colocar em tela cheia, né? Que eu esqueci. Pronto. A gente tem aí que cerca de 80% dos surdos do mundo são analfabetos nas línguas escritas. Gente, esse dado, né, de acordo com a Federação Mundial dos Surdos, e aí a maioria dos surdos brasileiros, né, assim,
eles têm dificuldade de aprender o português, porque não é a língua natural deles, não é a língua mãe deles, tá? É tipo você crescer sabendo português, crescer falando português, e aí pega e te fala assim, escreve aí uma redação em inglês. Se você nem tinha muita experiência, se não é a sua língua mãe, é complicado, tá? Então, por isso que é uma porcentagem tão grande de surdos que são analfabetos. E aí, eles dependem exclusivamente da língua de sinais para obter a informação. E a dificuldade de aprendizado pode ser devido à impossibilidade de aprender por falta de fonética, por nunca ter, né, escutado. E aí é diferente. É difícil, mas sim, existem surdos, né, que sabem falar, que desenvolveram a fala, tá? E aí, outra questão, que a língua de sinais não é universal. Cada local tem o seu desenvolvimento próprio. Então, do mesmo jeito que lá nos Estados Unidos tem a American Sign Language, em Portugal tem a língua gestual portuguesa, aqui tem a Libras, tá? Então, cada país escolhe se vai ter ou não a língua de sinais. Então, não é em todo canto, se eu chegar lá nos Estados Unidos e encontrar um surdo, eu não vou conseguir falar Libras com ele, porque Libras é brasileiro e ele deve saber de lá dos Estados Unidos, tá? E aí, outra coisa, surdo-mudo é o termo incorreto. Lembra que lá no início eu falei que criaram lá o Instituto, né, de Surdos Mudos, depois mudou o nome, porque surdo-mudo é um termo incorreto, porque como eu disse aí em cima, né, na primeira curiosidade, existem surdos que sabem sim falar, que conseguiram desenvolver a fala. Isso é através de muita visita ao fonoaudiólogo, com muito treino, muita prática, tá? E aí, por isso que é errado, né? Eu ouvia, né, pessoas falando, o mudinho. Tá errado, porque a pessoa pode ser surda, ela não fala justamente porque não foi desenvolvido isso nela, mas não significa que ela é incapaz de falar, tá? E aí, a mudez é uma outra deficiência. É raro que as duas estejam juntas. É raro que uma pessoa nasça surda e muda ao mesmo tempo. Mas a maioria dos surdos não conseguiram desenvolver a fala. Justamente porque não tiveram escolaridade, porque não tiveram uma visita ao médico com frequência, não conseguiram desenvolver, tá bom? Mas lembrem que o termo surdo-mudo é incorreto. Outras curiosidades que eu quero trazer para vocês são essas aqui, tá? Aqui fala que deficiente auditivo é diferente de surdo. Nem todas as pessoas que possuem deficiência auditiva gostam de ser chamadas de surdo. E aí, nem todo surdo também gosta de ser chamado de deficiente auditivo. Como o Libras faz parte de uma cultura, né, que é uma língua, que é uma forma de comunicação, tem toda uma comunidade junto, nem sempre quem se identifica como um surdo gosta de ser chamado de deficiente auditivo. Porque não vê como uma pessoa com deficiência, mas sim uma pessoa que fala outra língua, tá? E aí, essas pessoas também tem as pessoas que não fazem parte da comunidade surda, porque não gostam de ser chamados de surdo, às vezes porque tem algum preconceito ou algo assim, tá bom? E também tem os deficientes auditivos que eles desenvolveram a fala e aí não gostam de ser chamados de surdo, e aí eles são oralizados, né? Usam a leitura labial para se comunicar. Eu conheço uma mulher, né, que ela é surda, desenvolveu a fala, e você pode conversar com ela normalmente. Claro que você tem que tentar oralizar da melhor forma, tentar falar com a boca assim mais, tá? Mexendo o máximo possível para que saia tudo da melhor forma. Tá? E aí outra curiosidade é que 90% das crianças surdas nascem em lares ouvintes. Até quando a gente vai esperar para aprender Libras?
até alguém da nossa família nascer surdo ou algo assim, gente, é importante essa questão da inclusão. Imagina a situação em que os pais, a mulher está grávida, descobre que o filho é surdo e ela não sabe nada de Libras. Imagina como deve ser difícil para ela. Se a pessoa já tem noção, tudo fica mais fácil, sabe? Então, é preciso, existe sim uma falta de paciência por parte da família. Tem relatos de surdos que evitam ir para casa de familiares porque eles não têm paciência. Gente, imagina a situação em que você está lá com o seu familiar e ele é surdo, e aí vocês vão para o almoço encontrar um parente que vocês não veem há muito tempo. Aí o surdo fica lá, curioso, querendo saber o que aconteceu, como é que essa pessoa ficou lá, como foi a viagem. E aí ele fala com o ouvinte lá, ai, que saudade, quanto tempo, como foi a viagem? E a pessoa fica só assim. Aí o surdo faz, ah, tá legal, mas o que mais? A pessoa, peraí. Aí o surdo, tá bom, vou esperar. E fica esperando, esperando. Aí a outra pessoa tá lá conversando, os ouvintes conversando. E aí o surdo, ei, o que foi que ele tá dizendo? Aí a pessoa vira e fala assim, ah, ele tá contando que ele viajou e fez isso e aquilo. Aí o surdo, ah, legal. O que mais? Aí a pessoa, peraí, depois eu te conto. O surdo, tá, depois ele me conta, eu vou esperar. E lá eles conversando, e o surdo assim, só olhando. E aí, chegou em casa, o que era que ele tinha dito que tu ia me contar? Ah, é só porque ele tinha viajado e tal. O surdo vai ficar assim, como assim? Eles conversaram por várias horas e ele só fez isso? Ele só viajou? Você não tem mais nada para me contar? Muitas pessoas não têm paciência para explicar. Tem muitas pessoas na internet que têm, não vou fazer esse vídeo com legenda, dá muito trabalho, muito difícil. O surdo, ele tenta fazer tudo, de tudo, para que ele tenha o acesso à comunicação com você. Então, quando ele está gravando um vídeo, fazendo os sinais, ele tenta colocar a legenda lá para que você possa entender. Por que você não pode fazer isso por ele? Sabe, as pessoas, as famílias precisam ter mais empatia. Então, é importante que a gente aprenda, que a gente queira saber mais da Libras. Eles também são cidadãos. Antes da palavra pessoa deficiente, vem a palavra pessoa. Antes de deficiência, vem a palavra pessoa. Tá? Também é um cidadão, também é um ser humano, também tem que ter acesso às outras coisas que a gente tem. Que nós, ouvintes, temos. Tá bom? E aí, a outra curiosidade é que apenas 1% dos sites brasileiros são acessíveis em Libras. E aí, eles já perdem a oportunidade de mais de 10 milhões de acessos. Porque mais de 10 milhões de pessoas são surdas no Brasil. Tá bom? Essas são algumas curiosidades que eu quis trazer para vocês. E aí eu quero mostrar um pouquinho de algumas personalidades que são surdas. Tá? A gente tem aí o Bill Clinton. Eu não sabia, confesso, antes de começar a pesquisar, a fazer os slides, eu não sabia. Ele é um político, né, ex-presidente dos Estados Unidos. E aí ele foi diagnosticado com uma perda moderada de audição ao realizar um exame físico anual. E aí essa questão dessa perda auditiva foi provavelmente do uso de rifles de caça, né? Também porque ele participou de muitos comícios políticos e também participou de uma banda, e aí era muito, né? Muito som ao redor dele, e isso deve ter afetado. E aí, para amenizar sua condição, essa sua condição, né? Ele começou a fazer uso do aparelho auditivo em 1997 e nunca abandonou, e muitas vezes passou despercebido, tá? Ele não nasceu surdo, ele perdeu a audição no decorrer da vida, mas isso não impediu de que ele atuasse na sociedade, de que ele tivesse um papel importante, tá? Outra personalidade é a Marlee Matlin. Ela é uma atriz norte-americana.
que é surda desde os 18 meses de idade. E aí, ela foi a única atriz surda a ganhar um Oscar de melhor atriz. E, gente, ela foi indicada para um Oscar e ganhou como atriz principal. Ela conquistou esse prêmio, né? Ela fez trabalho em cinema, em televisão. Ela ganhou 4 Globos de Ouro e teve 4 nomeações ao Grammy. Desculpa, ela ganhou um Globo de Ouro, tá? E aí vocês ficam assim, gente, uma surda. Fez papel principal, ganhou vários prêmios, teve várias indicações. Por quê? Porque ela conseguiu desenvolver, claro, a oralidade e tal. Mas eu quero mostrar que eu tinha dito no início, né, do currículo, quando o surdo vai lá, ele tem várias atribuições, tem muitas formações, mas às vezes fica, não sei, é muito difícil. Imagina quantas esforço que essa mulher teve que fazer, né, para ser incluída desse jeito. Ela deve ter feito muito tratamento, ido muito ao fonoaudiólogo. E aí, gente, ela adquiriu a habilidade de fala, ela até dublou um desenho, tá? E ela é membro da Associação Nacional dos Surdos, tá? Ela tem um papel bem importante. Ela possui 28 filmes e séries lançadas e mesmo surda adquiriu a habilidade de fala, tá? Por último, eu quero mostrar a Maria Otávia Cordazzo, que é uma brasileira. E ela nasceu prematura, começou a usar aparelhos auditivos aos 5 anos de idade, após tomar fortes antibióticos para um tratamento que destruiu suas células sensoriais. E aí, a descoberta da deficiência, né, descobriu quando foram a uma fonoaudióloga, e aí os pais perceberam que ela tinha muita dificuldade de comunicação. Ela realizou um teste, né, de audiometria e percebeu que realmente ela tinha perdido a audição. E aí, ela realizou algumas peças de teatro em sua cidade, mas ela não ficou satisfeita com isso só, queria mais. E aí, o que ela fez? Ela foi para São Paulo, fez 2 novelas na Globo, uma delas eu acho que foi Malhação. E aí, ela se profissionalizou nesse meio artístico. E, enfim, isso tem crescido muito, né? Tem até a série Dark, né? Que ficou bem famosa agora nesses últimos meses. E tem lá uma personalidade surda. Isso tem crescido, isso é muito importante, esse meio de inclusão, né? Assim, que os surdos podem, quando vão assistir, tipo, eles se sentem representados e representatividade importa, tá? E depois de ter dito tudo isso, eu quero mostrar para vocês alguns locais que a gente pode aprender Libras, tá? Aqui eu vou mostrar alguns sites, eu vou mostrar aplicativos, eu vou mostrar alguns canais no YouTube. Tá bom? Ó, a gente tem primeiro a Universidade de Libras. Eu vou dar só uma lida para explicar melhor para vocês, tá? A gente é uma plataforma online que voltada para o aprendizado de Libras. E aí oferece um curso com os 99 sinais básicos. Também tem outros cursos mais especializados voltados para gramática, para escrita. E aí ele possui cursos gratuitos e pagos, tá? Então, vocês podem dar uma olhada. Outra coisa, tem a USP Aulas, que também é um site, oferece um curso gratuito para introdução à língua e à cultura da comunidade, e ele propõe direcionamento, né, para o seu primeiro contato com Libras. E aí, dentro desse site, tem várias videoaulas também. Um aplicativo que eu acho muito legal, que eu uso, inclusive, que é o HandyTalk. E o que é que tem nesse aplicativo? Tem lá um boneco, né? Um personagem, que é o Hugo. E o que é que você pode fazer nele? Quando você está falando com algum surdo, alguma coisa assim, e você esquecer algum sinal, você pode ir lá, entra no aplicativo, escreve o que você quer, escreve a palavra, escreve a frase, e na mesma hora, vai lá e o bonequinho, né? O Hugo traduz para você em Libras. E é um aplicativo muito legal, porque você pode gravar o áudio, né, para perguntar como é o sinal, você pode digitar, você pode pedir para ele repetir, aumentar ou diminuir a velocidade. Então, é um aplicativo muito massa e eu recomendo demais que vocês baixem.
Tem um outro, é o aplicativo Senai Libras. Ele é um aplicativo que é mais voltado para, assim, termos técnicos. Tem cerca de 400 termos. E aí é mais voltado para docentes, alunos e profissionais de várias áreas, tá? Várias pessoas, tipo, medicina, biologia, engenharia, se juntaram e cada um tem meio que a sua janelinha e lá eles falam alguns sinais voltados para a sua área de graduação, tá? Aí a gente tem a Escola Virtual do Governo, a EVG, e tem uma carga de 60 horas, dá certificado, é muito bom, eu fiz minha inscrição nele, é gratuito também, é uma plataforma muito massa para a gente aprender Libras, tá? Tem a questão do conteúdo diversificado, para quem concluir essas 60 horas é disponibilizado certificado, então é muito bom também. Agora, falando de alguns canais do YouTube, a gente tem a Paula Maria, eu não sei sobre o sobrenome, então vou falar Paula Maria. E lá ela tem, ensina Libras de acordo com alguns temas. E aí possui cerca de 119 vídeos, e eles são bem rápidos, tá? Não são vídeos muito longos e falam sobre o assunto, então é um canal muito bom. Se você quiser aprender Libras dessa forma no YouTube, você pode ir no canal dela. Tem a Universidade das Libras, que são 2 professores, é o Madison e a Raquel, e aí eles criaram um canal para ajudar as pessoas que têm interesse em tornar fluente em Libras. Eles já têm cerca de 32 mil inscritos, e é uma quantidade muito boa, e os vídeos têm de ser cerca de 5 a 10 minutos cada um, e é muito bom também para você aprender. Por fim não, ainda tem mais 2. Eu tenho Incluir Tecnologia, que é um canal do YouTube, que tem uns vídeos muito rapidinhos, gente, é vídeo de tipo 5 segundos. E nesses vídeos ele diz um sinal. Então, se você quiser saber assim, casa, aí coloca assim, casa Incluir Tecnologia, você vai ver o sinal lá de casa. É bom para quando você está em dúvida, mas também tem o aplicativo Handitalk, né, que você pode usar. Então, tem 2 alternativas aí. Por fim, tem a Rebecca Nemer, que é uma mulher que alguns dos conteúdos dela metade dos conteúdos dela são voltados para Libras. Ela faz a interpretação de algumas músicas e ela também tem no canal, chama Minuto do Silêncio. E esse Minuto do Silêncio é voltado para aprender alguma coisa de Libras. Então, nesse canal, em 1 minuto, ela posta um vídeo com alguma coisa sobre Libras. E é muito interessante. Tá bom, gente? É isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. A gente acabou um pouquinho antes, mas eu realmente espero que vocês saiam daqui com muita vontade de aprender, saiam daqui procurando os sites, os canais no YouTube que vocês têm interesse, tá? Essa aula também vai ficar disponível, então vocês podem assistir, reassistir, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação. Espero ter respondido as dúvidas. Desculpa pelas que eu não soube responder. Eu também sou iniciante, eu também estou querendo aprender mais sobre Libras. E é isso. I was too young, and I didn't understand that you